Olá, eu sou o Dr. Felipe Alves e a razão para você estar muito estressado e completamente cansado pode estar no que você vai ouvir agora. Quando a gente pensa na Bíblia, a tendência é a gente imaginar uma galeria de pessoas santas, puras, irrepreensíveis e intocáveis. Não sei se vocês já pensaram nisso, mas na verdade a Bíblia não está cheia dessa gente, não. Ela está cheia de gente cheia de trauma, de pecado, gente surtada, gente que faz decisão errada, mas que na mão de Deus viveram histórias extraordinárias. Eu olho para o meu cotidiano, eu vejo as falhas que eu repito, as escolhas erradas que eu faço, mesmo com boa intenção, eu consigo ainda ser responsável com minha esposa, ser responsável com os meus filhos. E às vezes a gente se torna uma bagunça interna que nem sempre a gente consegue esconder, e eu tô longe de ser um herói. Por isso que eu vim conversar com vocês. Gente ferida, gente quebrada, machucada, contraditória, que nem tenta ser exemplo, só está tentando sobreviver. E mesmo assim, pessoas imperfeitas chamam a atenção porque elas espelham a nossa luta e o Senhor usa para a glória dele. Então a Bíblia está cheia desses personagens complicados e humanos. Você olha, analisa e vê como Deus os usou do jeito dele para a glória dele, de novo. A Bíblia, ela tem só um herói. Esse herói é Cristo. E nós estamos tentando apenas viver a vida como ele. Eu tive uma conversa com um amigo essa semana, o Rodrigo, que me inspirou a falar sobre gravar esse vídeo. Eu estou estudando sobre as características de uma pessoa impelida. O que é uma pessoa impelida e por que esse assunto me interessa? Porque eu já fui uma pessoa extremamente impelida, em constante estresse, onde quase eu não tinha tempo para descansar, para eu me dar pausas a fim de eu restaurar minhas próprias forças. Eu sempre queria produzir, produzir, produzir. E a nossa geração, ela se tornou assim, a custas de inúmeros fatores, mas dentre eles que eu analiso é pregar essa autossuficiência de que a gente dá conta de tudo. Como que enxergamos isso de uma forma sutil nas pessoas? Que as pessoas que se encaixam, que se queixam de cansaço, por exemplo, de estresse crônico, de estar sempre atarefadas e não ter tempo. E estudando o Dr. Thomas Holmes, que é um estudioso da década de 60 e 70, ele fez uma escala para analisar o volume de pressão emocional que uma pessoa suporta e o risco dela adoecer. Ele associou que alguém que passasse de mais de 200 pontos correria um risco de até infartar. E a maioria das pessoas impelidas, elas estão com esses pontos extremamente altos, tá? Pessoas impelidas, elas estão sempre realizando coisas boas em si, elas não são pessoas más. As consequências dessa compulsão de realizar, em buscar meta e objetivo, sem saber exatamente o porquê e sem propósito, pode levar à ausência de saúde. Teve um autor, então, que aplicou o que o Holmes fez, a escala, com os amigos dele, e ele percebeu que tinha dois tipos de homem no grupo dele de amigos. Tanto homens de negócios, como homens da esfera religiosa tinham pontos semelhantes. Isso é bem curioso. Pessoas impelidas, na maior parte dos casos, elas têm indícios de que só se satisfazem sentindo amadas e aprovadas se elas realizando o trabalho. Esse é o primeiro indício. A pessoa não consegue ficar sem fazer nada, tranquila. Teve uma fase da minha vida que o Senhor me deixou, eu só trabalhava durante das 7 ao meio-dia. E estava tudo bem. Eu era suprido financeiramente, mas aquilo me trazia uma inquietação tão grande. Eu falava assim, não é possível que eu possa ficar à tarde sem fazer nada. Eu não me permitia. Nós podemos ver a vida apenas em termos de resultados obtidos. E muitas vezes não foi uma referência de pai ou mãe que te modelou a isso. Mas às vezes o próprio mundo modelou isso na sua cabeça. E você se sente extremamente incomodado, por exemplo, de, como no meu caso, ficar em casa e não trabalhar o período da tarde, mesmo que esteja tudo bem. Então, preocupar-se excessivamente, preocupar-se excessivamente também com títulos, com cargos, com uma busca descontrolada por superação incessante, também pode ser um indício disso, tá? Os impelidos, eles raramente se agradam nos serviços dos subordinados, as pessoas que os cercam.
O impelido, ele está sempre inquieto, ele está sempre insatisfeito, e quem me conhece sabe que eu já fui muito assim. É, ele está sempre à procura de eficiência, sempre melhor resultado e até uma experiência espiritual mais profunda. O perigo desse modelo é que na ânsia de você avançar, de você querer um resultado, meta e objetivo, você começa a ter um senso de não mais importar o meio pelo qual você quer atingir. Então a pessoa impelida, ela pode entrar num exagero do pragmatismo. Ela pode navegar, começar a navegar em pecados profundos. Para uma pessoa impelida, ela estar ocupada se torna uma forma de vida e uma ideia fixa, tá? É uma ideia, uma fixação nessa ideia de que ela tem que estar ocupada. Ela gosta geralmente de se lamentar e até de atrair a piedade, simpatia do outro, mas ela não tem a mínima vontade de mudar de situação. O que mais me preocupa é olhar para esse retrato e ver que a direção do mundo, ela está muito mais na mão de pessoas que conduzem a vida dessa forma, de uma forma impelida, de uma forma sem propósito, apenas para querendo metas e sem os porquês. O intuito dessa conversa, ela não é te rotular em um impelido, mas fazer a pergunta que eu me fiz lá atrás. O quanto que eu me vi dessa forma, totalmente impelido. E a pergunta é realmente essa. Você já se viu dessa forma? O quanto que eu me vi dessa forma, totalmente impelido por anos. Depois que eu identifiquei, eu passei a continuar com traços de um impelido. E agora, com flashes vem esse Felipe impelido quando eu sou seduzido pelas ideias do mundo. Então eu sempre tenho que ter atenção, eu sempre tenho que ter um olhar interno para mim, para não me deixar novamente a voltar esse Felipe. Eu aprendi que eu tinha que entregar essa impulsão a Deus. Eu tinha isso na minha família muito forte, isso exacerbou com o esporte, e eu sou extremamente grato pela educação que eu tive, pelas oportunidades no esporte, e eu creio realmente que nós temos que incentivar o esporte, ele disciplina, ele traz foco, excelente para a saúde, tá? Mas, como toda disfunção, eu tinha as minhas. E quando veio o meu casamento, as fichas elas foram caindo com a maturidade, e quando eu parei de olhar só para mim, eu fui obrigado a olhar para minha esposa, eu tive que fazer um exame interior. E na verdade não fui nem eu que fiz esse exame interior por mim mesmo, não foi nem mérito meu, foi a força por Deus. Deus me pregou umas peças e eu tive que parar e verificar se os planos e as metas que eu estabelecia eram inspirados realmente por um chamado. Chamado de quem? Um chamado de Deus. A pergunta da época, a propósito, parece boba, parece besteira, mas a pergunta que Deus me fez foi: qual que é o propósito disso? Qual que é o propósito de você correr tantas ultramaratonas? Você deixa sua família em casa, você não dá atenção para sua esposa. Qual o propósito nisso? Tá? Então, esse foi o primeiro processo de eu ser amassado. Então, por que eu estou contando isso? Porque eu quero que vocês entendam a sutileza de ser um impelido, tá? E de como o mundo vai se fazer uma pressão enorme sobre você para você ser uma pessoa impelida. Dentre as pessoas da Bíblia, quem melhor tipifica o homem impelido é Saul. Ele acumulou várias tensões, ele acumulou vários estresses, era estresse atrás de estresse sobre os ombros dele. Realizações, avançar sobre os filisteus, resultados. E a própria introdução de Saul lá na Bíblia, ela traz indícios desse homem. Se a gente for ver lá em 1 Samuel, eu separei aqui, peraí, deixa eu achar. 1 Samuel, 1 Samuel 9, do 1 ao 2. Fala assim: havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, dono de muitos bens. Ele tinha um filho chamado Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía todo o povo. Então, o que a gente nota nesse versículo? Dono de muitos bens, não havia outro mais belo do que ele, e ele sobressaía a sua força desde os ombros, ele era forte.
atributos que fazem parte do mundo exterior das pessoas, das nossas mentes, das nossas idealizações. Essas 3 características, elas chamam a atenção dos outros para ele. Então ele era rico, dono de muitos bens, ele era belo e ele era forte. E o mais importante, esses atributos, eles revestiam um certo carisma pro sucesso rápido de Saul, sem ter tido a ocasião para ele cultivar um coração sábio, ou um poder mesmo de Deus, um poder espiritual. Então Saul, ele sabia falar bem. Deixa eu arrumar minha câmera. Ele era eloquente, ele conquistou o reconhecimento do público, ele conquistou o reconhecimento do público sem ter tido oportunidade de fortalecer o mundo interior dele. E isso impediu que ele enxergasse suas limitações. E aí eu te pergunto, como é que está o seu mundo interior? Desde quando você exercita ele? Não é verdade? Eu me faço sempre essa pergunta, como é que está meu mundo interior diário? Então Saul, ele não deu atenção ao fato que ele precisava dos outros e que ele devia cultivar seu relacionamento com Deus, fazer um olhar para si, cuidar do mundo interior, e nem que deveria ter mais responsabilidade com o povo que governava. E aí começa a surgir esses primeiros indícios de um impelido, e a narrativa bíblica ela vai explorar muito isso, e na ocasião vai chegar lá em Gilgal. Eu até lembrei da nova série, que é a Casa de Davi, que vai passar um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho sobre isso. Lá em Gilgal, prestes a sair na guerra contra os filisteus, o Saul estava esperando Samuel para oferecer o holocausto antes de ir para a guerra. E Saul fica impaciente, irritado, porque o profeta estava atrasado. E qual foi a solução encontrada? Ele mesmo ofereceu o holocausto. Qual foi a consequência disso? Desobediência com Deus, uma brecha na aliança do povo com Deus. A partir daí, a história bíblica, ela só declive, só cai para Saul. A palavra diz lá que o Senhor ele buscou para si um homem que lhe agrada depois disso. Por quê? Porque Saul já não agradava mais a Deus. A Bíblia demonstra diversas reações explosivas e coléricas em Saul, que levou ele a sérios abusos, pecados atrás de pecados. Saul era um homem impelido. E a sociedade, ela está repleta de pessoas como Saul, impelidas a acumular realizações, ser reconhecida, atingirem meta a todo custo, e as nossas igrejas também. O mundo interior do homem impelido é uma desordem total. E quem que é a cura? Quem que é a cura? A cura é Cristo. Cristo é a cura, né? Levando cativo todo o pensamento a Cristo, a obediência de Cristo. Então, a reflexão é que o mundo interior impelido, ele é uma bagunça silenciosa. Então, pensamentos gritam dentro de você, você precisa fazer mais, provar mais, conquistar mais. Mas qual que é a esperança? Cristo é a cura. E a gente poderia gastar tempo com o perfil psicológico do impelido. Eu posso até falar algumas características. O impelido ele precisa estar em movimento para se sentir válido, viciado em realização, valorizar-se por resultado, não por identidade, está sempre irritado com a lentidão das pessoas, com a dependência, com as falhas, com a dependência dos outros. Ele busca incessantemente aprovação interna e externa. Ele foge da pausa e do descanso. O tédio é insuportável. Então a armadilha de Saul foi ter um exterior extremamente desenvolvido, mas o interior ele totalmente negligenciado. Ele conquistou o reconhecimento do público sem ter tido a oportunidade de fortalecer a mente dele, o interior dele, o relacionamento com Deus. Então esse é o coração do problema. A gente viver num tempo onde o carisma ele precede o caráter, o palco vem antes do preparo, e os seus desejos, os meus sentimentos do coração estarem acima da obediência, a busca por um propósito maior.
Então, a gente poderia o quê? Nomear isso da síndrome de Saul. Então, lá em Gilgal, que é o momento de ruptura, a impaciência, veja como a impaciência de Saul custou o favor de Deus. Não porque Deus era implicante, mas porque Saul ele não confiava. E aqui a raiz do homem impelido aparece porque ele não sabia esperar o tempo de Deus. E a palavra de Deus ela é muito clara em relação a nós termos descanso no tempo de Deus. Eu lembro de Hebreus 4. Hebreus 4 vai falar assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Tem mais coisa lá, tá? Então, o autoexame é o convite à cura. O intuito dessa conversa não é te rotular em um impelido. O intuito dessa conversa é você buscar Cristo para levar cativo os seus pensamentos. A ideia é gerar consciência e não gerar culpa. Você não é a culpa. E a pergunta é, essa meta, esse plano, esse ritmo, foi Deus que te pediu? Um abraço, até a próxima.